Dando continuidade, então, pessoal, aos materiais de proteção do complexo dentino pulpar, nós vamos estudar esses dois tipos de materiais, o verniz cavitário e o hidróxido de cálcio. Inicialmente, falando do hidróxido de cálcio, nós temos algumas características próprias ao hidróxido de cálcio de maneira geral, tá? Esse é um material que tem uma comprovada propriedade de estimular a formação de dentina reacional ou dentina reparadora ou dentina terciária, que foi aquela que nós vimos no vídeo anterior, né? Aquela dentina mais escurecida. É uma dentina regenerativa, né? Que o dente está tentando reagir, está reagindo à agressão que ele está sofrendo. O hidróxido de cálcio tem o potencial de estimular a formação dessa dentina reparadora, tá? É um material extremamente biocompatível e bacteriostático, certo? É compatível com todos os tipos de materiais restauradores. Então, nós estamos falando hoje sobre materiais de proteção da dentina e da polpa. São materiais que vão ficar no fundo da cavidade, que vão proteger a cavidade. Depois, essa cavidade que está aberta, ela precisa ser fechada, né? E ela vai ser fechada com os materiais restauradores. E esse hidróxido de cálcio, ele é compatível com todos os materiais restauradores. Existe uma desvantagem desse hidróxido de cálcio, que é o fato dele não ser adesivo, tá? Então, ele é um material que, dependendo da aplicação que você faz, da forma como você aplica, se você não fizer adequadamente, ele pode soltar, certo? Porque ele não tem adesividade. Então, é importante estar atento a isso. E esse hidróxido de cálcio ele pode ser utilizado de 3 formas principais, tá? A gente pode usar o pó de hidróxido de cálcio, propriamente dito, que a gente chama de PA, certo? A solução de hidróxido de cálcio, que é uma solução que nós fazemos com o hidróxido de cálcio em pó, certo? E soro fisiológico. E ainda nós temos a forma de utilização como cimento, certo? Então, existem essas 3 formas de uso do hidróxido de cálcio e nós vamos ver cada uma delas. Primeiramente, vamos falar da solução, certo? A solução, como o próprio nome diz, né? Solução é uma coisa que a gente aprende lá em química, no ensino médio, que uma solução é sempre a mistura de uma substância aquosa com uma outra substância sólida, né? Digamos assim, nesse caso, o soro fisiológico ou água destilada com o pó do hidróxido de cálcio. Quando vocês ouvirem falar de água de cal ou água de hidróxido de cálcio, nós estamos falando da mesma coisa, que é a solução de hidróxido de cálcio. Isso aí vai depender muito do profissional com quem a gente trabalha, da equipe. É muito particular, mas é a mesma coisa. Solução de hidróxido de cálcio, água de cal ou água de hidróxido de cálcio, certo? Essa solução ela tem uma capacidade bacteriostática e hemostática, tá? Bacteriostático nós já vimos o que é, né? Aquela solução, aquela substância que vai impedir, inviabilizar a vida de micro-organismos. E hemostático é aquele produto, é aquela substância que vai auxiliar a estancar, a parar um sangramento. Então, pensando em sangramento aqui, né? Nós vimos que a polpa ela é uma estrutura que ela tem vasos sanguíneos, que ela tem nervos. Então, quando a polpa é exposta, existe sangramento, vai haver sangramento ali, certo? E a solução, a lavagem da cavidade com a solução de hidróxido de cálcio pode colaborar com que esse sangramento pare. Esqueci a palavra agora que a gente fala, mas vai colaborar com que esse sangramento com que ele pare, com que ele desapareça, certo? Então, a solução de hidróxido de cálcio colabora com a hemostasia, com diminuição do sangramento originado da polpa e ainda faz a limpeza da cavidade, certo? Então, ela tem essas indicações. E para fazer a aplicação da solução de hidróxido de cálcio, aqui, pessoal, eu coloquei um pote DAP, um exemplo, tá? Toda essa parte prática, né? Nós estamos trabalhando aqui a parte teórica, mas tudo isso vocês também vão ver em prática, vocês vão poder preparar, vocês vão ver como tudo isso é feito na prática, certo?
Então aqui eu tenho um pote DAPEN, que é um potezinho pequenininho, que a gente usa bastante em odontologia, e nesse potinho eu vou colocar o soro fisiológico, tá? O soro fisiológico ou água destilada e um pouquinho do hidróxido de cálcio em pó. Faço a mistura. Nessa mistura aqui eu pego uma bolinha de algodão, com a ajuda de uma pinça, umedeço essa bolinha de algodão e levo para a cavidade, tá? Então aqui é a pontinha da pinça, esse é a bolinha de algodão, né? Então essa bolinha de algodão ela foi umedecida na solução de hidróxido de cálcio que está preparada no pote DAPEN, e aqui eu estou fazendo a lavagem dessa cavidade, certo? Então essa é a utilização da solução de hidróxido de cálcio. Agora nós vamos falar sobre a utilização do hidróxido de cálcio em pó, tá? Ou hidróxido, ou vocês podem ouvir falar também, o PA. O que é o PA? O PA é o hidróxido de cálcio na sua forma de pó, é o pó em sua forma mais pura, certo? É um material com alto potencial hemostático, certo? Então, em caso de exposição pulpar, é um material que a gente usa com muita frequência, tanto numa exposição pulpar acidental, como numa acidental, assim, a gente tá removendo tecido cariado e quando a gente vê, eita, acidentalmente chegou a polpa, às vezes o dentista nem estava achando que ia atingir a polpa, mas de maneira acidental, quando a gente identifica, nossa, já chegamos na polpa. Então, o hidróxido de cálcio em pó, ele é usado nesses casos de exposição pulpar acidental durante a remoção de tecido cariado. Também é um material com alto potencial para estimular a formação de dentina reacional, certo? Como nós falamos no primeiro slide. E a aplicação dele é feito com um instrumental que a gente chama de porta-amálgama, certo? Que é esse aqui. O porta-amálgama, vocês vão ver que é um item, que é um instrumental que nós usamos também para fazer restaurações de amálgama. Nós vamos estudar isso mais na frente. Mas já adiantando para vocês, a aplicação desse hidróxido de cálcio em pó é feita com esse porta-amálgama. Então, mais uma vez, eu pego o pote DAPEN, coloco aqui agora só o pó do hidróxido de cálcio, certo? Não coloco mais o soro fisiológico ou a água destilada. Aqui é só uma imagem, né, ilustrativa. Imagine que o pó foi colocado aqui dentro do pote DAPEN e com o porta-amálgama eu vou colocar o pó dentro do porta-amálgama e vou levar para cavidade, certo? Dessa maneira aqui. Então eu tem uma cavidade, foi removido o tecido cariado, nós estamos vendo aqui a exposição da polpa, né? Essa pontinha vermelhinha aqui. Essa cavidade muito provavelmente já foi lavada com a solução de hidróxido de cálcio, o sangramento já parou e agora fica só essa pontinha vermelha, certo? Indicando o local da polpa. A gente pega com o porta-amálgama, pegamos o hidróxido de cálcio em pó e colocamos sobre essa área de exposição da polpa, certo? Então, essa é a forma de utilização do hidróxido de cálcio em pó, tá? Uma coisa importante para que fique muito claro para vocês é que nessa aula, nesse módulo, né, de materiais de proteção do complexo dentino pulpar, nós ainda não estamos falando sobre fechar a cavidade, né? Sobre vedar essa cavidade. A gente está falando do fundo da cavidade. Estou falando de proteger a parte mais profunda dessa cavidade se houver necessidade. Porque eu coloquei esse pó aqui e essa cavidade está aberta. Esse paciente não pode ir para casa assim, né? Então, se ele for para casa desse jeito, o espaço, a cavidade fica aberta, vai haver contaminação, tá? Essa cavidade aqui depois vai ser vedada, vai ser fechada e isso é a próxima aula. Mas, por enquanto, nós estamos conhecendo quais são os materiais que são utilizados aqui nessas regiões mais profundas, em cavidades mais profundas e com exposição pulpar. Certo? Então, essa é a utilização do pó de hidróxido de cálcio. Para finalizar o uso do hidróxido de cálcio, nós temos ainda a sua forma de cimento, tá? Que também é extremamente utilizada, certo? Esse cimento de hidróxido de cálcio, aqui eu coloquei para vocês uma apresentação em uma marca que chama Hidrocê. Mas esse cimento de hidróxido de cálcio, existe uma infinidade de marcas, tá?
diferentes caixas, embalagens, independente da marca, da embalagem dele, ele sempre vai ter essa apresentação aqui, olha. São duas pastinhas, uma pasta base e uma pasta catalisadora, certo? Ó, pasta base e pasta catalisadora. Então, são duas bisnagas pequenininhas, tá? Dentro dessa caixinha ainda vem um bloquinho, é porque aqui tá um pouco claro, não dá pra ver com muita definição, mas tem um bloquinho, um papelzinho, um bloquinho pequenininho, parece aqueles post-its dentro da caixinha, que é onde a gente vai colocar as duas pastas para poder fazer a manipulação. Já já a gente fala da manipulação, certo? Então, todo cimento de hidróxido de cálcio, ele tem essa forma de apresentação aqui, tá? É uma pasta base e uma pasta catalisadora, independente da sua marca, da sua embalagem. Ele é um ótimo isolante térmico e elétrico, tá? É bactericida, é um material que vai eliminar micro-organismos, mas não tem adesividade, certo? O cimento, ele não tem adesividade e isso pode ser um problema quando a gente está fazendo quando a gente está utilizando o cimento em dentes superiores, por exemplo, dependendo da forma que o dentista faz a aplicação, dependendo da posição da cabeça do paciente, tudo isso pode interferir, certo? Porque ele não é um material adesivo, tá? Para manipulação aqui, como eu falei, ó, então eu tenho as duas pastas aqui, uma pasta base e uma pasta catalisadora, o bloquinho e esse instrumental aqui, que é um instrumental que a gente faz a manipulação, tá? Então eu coloco um pouquinho da pasta base, um pouco da pasta catalisadora, faço a manipulação, a mistura dessas duas pastas e aplico na região mais profunda, né, do dente, certo? O cimento hidróxido de cálcio, ele pode ser usado tanto quando há exposição pulpar, quando também não existe exposição pulpar. Quando houve exposição pulpar, naquela circunstância anterior, primeiro a gente coloca o PA, não é, o hidróxido de cálcio em pó, tiramos o excesso e em cima dele a gente aplica o cimento de hidróxido de cálcio, certo? Quando existe exposição pulpar. E quando não existe exposição pulpar, não tem problema, a gente pode colocar o cimento da mesma forma na região mais profunda da cavidade, como uma forma de estimular a reparação da dentina secundária dentina terciária ou reacional, tá certo? Então, sobre o hidróxido de cálcio, são essas três formas de utilização: solução, pó e cimento, com esse tipo de aplicação. A manipulação em si, propriamente dita, vocês vão fazer na escola, em laboratório, quando nós retornarmos às atividades presenciais, tá?